Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Esta semana começou de forma diferente, pelo menos para muitas pessoas e para mim também. Recomeçaram as aulas na escola, também nas universidades, e enquanto íamos para a universidade ou para a escola, para o trabalho em geral, no autocarro, no carro, da forma como chegamos, a pé talvez, ao trabalho, ao estudo, íamos nós a caminho de manhã, na segunda-feira, há 3 dias, e o Papa Leão ia de avião para começar uma viagem de vários dias ao continente africano. O Papa está a visitar 4 países diferentes, entre os quais visitará Angola. Podemos oferecer esta oração pelo Papa, pelos frutos destes dias na alma de tantas pessoas, cristãos e não cristãos. E, Senhor, nos últimos dias temos ouvido nestes 10 minutos com Jesus um comentário que nos fizeram sobre os Atos dos Apóstolos. E hoje queria refletir sobre o Evangelho. O Evangelho que começou há 3 dias, na segunda-feira, precisamente, no início desta semana. E é um Evangelho que, tal como a leitura dos Atos dos Apóstolos, tem que ver muito com o tema da Páscoa. O Evangelho de hoje fala-nos sobre a visita de Nicodemos, um sábio judeu, que foi falar de noite com Jesus, porque tinha medo que o vissem a falar com ele. E neste Evangelho percebemos uma coisa. O que a Páscoa significa na minha vida concreta de católico? O Evangelho está a interpelar-nos, a querer saber se mudou alguma coisa desde que celebramos a Páscoa. É o tema essencial da nossa vida. Diz o Evangelho de hoje. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mas aquele que procede segundo a verdade chega-se para a luz, a fim de que seja manifesto que as suas obras são feitas segundo Deus. Esta é uma partezinha da conversa de Jesus com Nicodemos, este sábio. E Jesus diz que a luz veio ao mundo. Jesus é a luz do mundo, como ele também disse. É muito bonito esta imagem, este símbolo, porque no tempo de Jesus, na antiguidade, a luz vinha do fruto da oliveira, das azeitonas que eram esmagadas. E Jesus, desta maneira, ao falar com Nicodemos, naquela noite em que deveria fazer vento, porque Jesus fala também do vento, estava a profetizar a sua morte na cruz. Porque antes de morrer na cruz, Jesus passou uma noite inteira em vigília de oração numa propriedade que se chamava Getsemani. Literalmente significa a prensa do azeite. Era naquela propriedade, provavelmente, onde se prensava, se esmagava as azeitonas para obter o azeite e do azeite a luz. Também Jesus, na cruz, foi prensado com os cravos no madeiro da cruz, mas depois veio a luz, a ressurreição. Senhor, hoje estás-nos a falar com símbolos sobre a ressurreição. É um texto muito apropriado à Páscoa. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Santo Agostinho comentou este texto numa homilia no ano 407 e diz ele que para fazer as obras da luz há aspectos muito concretos da nossa vida que nos ensinam. Diz Santo Agostinho que há 3 obras da luz e dizia ele que ninguém permita que lhe seja impedido chegar ao templo de Deus a horas, que se lhe impeça cumprir a obra de Deus ou ser desviada da oração contínua. Mais concreto do que isto não podia ser. Viver em contínua oração é o que nos pede o Evangelho de hoje. Ser luz para os outros. Senhor, eu tenho sido
uma luz para as pessoas com quem estudo, trabalho, na universidade, no ateliê, no escritório, na empresa, na escola. Não impedir os outros dos seus momentos de oração, nem deixar de procurar ter uma oração contínua, enquanto trabalhamos, com a desculpa de que temos muito trabalho, pode ser uma boa maneira de sermos luz para os outros, não atarefar demasiado os outros, mas de ajudá-los a cumprir o seu dever para não impedi-los depois de rezar. E esta é a vontade de Deus para os seus filhos, que aprendamos a ser luz, a gerar confiança nas relações com os outros. Como é que esta tua vontade tem estado presente no meu dia, Senhor? Por exemplo, nas relações com os outros, no estudo ou no trabalho. O trabalho, se não é para servir os outros, centra-me em mim. O trabalho se choca com a vida da minha família, centra-me em mim. O trabalho se é extenuante, centra-me no meu cansaço. O trabalho se me impede rezar ou dar testemunho da minha fé, também me centra em mim. Aprender a ser luz. A trabalhar quando devemos trabalhar, a rezar quando devemos rezar, mas em tudo podemos estar na presença de Deus. O Papa Leão, na encíclica que nos escreveu, a Dilexit Te, desculpem, é uma exortação apostólica, na Dilexit Te, dizia assim: como estamos todos muito concentrados nas nossas necessidades, ver alguém que está mal incomoda-nos, perturba-nos, porque não queremos perder tempo por culpa dos problemas alheios. São sintomas de uma sociedade enferma, pois procura construir-se de costas para o sofrimento. É melhor não cair nesta miséria. Um colega, um amigo no trabalho que tem um problema, talvez gerar confiança, ser luz, é não virar-lhe as costas. E isso requer tantas vezes fé. A fé abre o nosso coração, torna-nos misericordiosos, dá-nos luz a nós e aos outros. Por isso é tão verdade aquilo que escreveu São José Maria, que a propósito do trabalho, que não nos afasta da oração, dizia ele: os incidentes, as relações e os problemas que o vosso trabalho traz consigo alimentarão a vossa oração. O esforço por cumprirdes os vossos deveres correntes será o modo de viverdes a cruz, que é essencial para o cristão. A experiência da vossa debilidade e os fracassos que existem sempre em todo o esforço humano dar-vos-ão mais realismo, mais humildade, mais compreensão com os outros. Os sucessos e as alegrias convidar-vos-ão a dar graças e a pensar que não viveis para vós mesmos, mas para o serviço dos outros e de Deus. Senhor, que eu seja luz no meu trabalho, que eu possa dar-te graças quando as coisas correm bem, são tão boas, que eu, com humildade, saiba também reconhecer quando não consegui fazer aquilo que esperava, mas que também não retiro das tuas mãos. Estou sereno e dou serenidade aos outros. Obras de fé, obras de luz, pede-nos o Evangelho. Por vezes, ter coração misericordioso é aquilo que o Senhor nos pede. E a misericórdia só se acende com a fé no coração. Como, por exemplo, o Carlo Acutis, que com a sua primeira mesada comprou um saco de cama para o mendigo que pedia dinheiro na rua todos os dias, na sua rua. Há atitudes que roubam a luz da fé e há atitudes que nos dão. Pode roubar a nossa fé o não ir à missa, o não confessar, pelo menos com tanta frequência, mas também e sobretudo desconfiar de Deus. Dizia Santa Teresinha do Menino Jesus: o que mais dói a Deus é que desconfiemos. Nesta oração, vamos pedir a Deus uma fé grande, uma luz que nos ajuda a ser misericordiosos, a compreender os nossos colegas, a sermos sorridentes, a sermos amáveis e em tudo trabalhar na presença de Deus. A luz veio ao mundo e nós queremos amar essa luz, Senhor, que és tu, que estás no nosso coração, que vives em nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.